O sonho de Faraó. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 vacas raquíticas e muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas, que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que os tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas do cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Esse foi o sonho de Faraó. A resposta de José. Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vagas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, são 7 anos de fome. 7 anos de farturas estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois deste virão 7 anos de fome. Então todo aquele tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Conselho de José a Faraó. Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher o quinto de toda a colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons e fazer estoques de trigo, que, sob o comando de Faraó, serão armazenados. Esse estoque servirá de reserva nos 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que toda a terra não pereça de fome. E o decreto de Faraó? Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como tu. Você terá o comando do meu palácio, o povo se sujeitará às suas ordens. Somente no trono eu serei maior que você. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Pessoal, antes de explicar para vocês por que eu trouxe esse texto bíblico nesse vídeo sobre finanças, eu quero primeiramente fazer um resumo de quem foi José. Porque eu sei que muita gente já ouviu falar no José do Egito, mas talvez tenha muita gente aí do outro lado da telinha que nunca nem sabe nem ideia de quem foi José. José era um dos 12 filhos de Jacó, um dos mais novos, né? Depois dele veio somente Benjamim. E ele sempre foi um menino muito, muito especial desde sempre, né? Deus dava sonhos lindos para ele, sabe? Mostrando para ele o futuro. Só que ele não entendia, ele empolgado como criança, ele contava para os irmãos, ele contava para o pai, e ele era sempre muito repreendido. E com isso, ele era o filhinho querido do pai, por ser o caçula, né? Um dos caçula. Ele era o filhinho ali preferido do pai, né? Por ser também da esposa que ele mais amava, enfim. Então, por ele ser muito especial, desencadeou ali nos irmãos um sentimento muito grande de inveja. E com esse sentimento, eles forjaram, simularam, na verdade, a morte do próprio irmão. Venderam o José para o comércio de escravo da época, né? E ali eles mataram o animal, mergulhou o casaco dele no sangue desse animal e falou para o pai que o irmão tinha morrido. Muito triste a história, né? Eu lembro quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu chorei muito, porque a história dele, do início ao fim, é muito impactante. Dali, a trajetória dele foi vendido como escravo, mas ele sempre foi um menino muito especial, muito prendado, muito dedicado em tudo que ele fazia, independente se ele era escravo, ele sempre fazia as coisas como que para Deus. E sempre tinha alguém que o reconhecia. Ele foi parar na casa de Potifar, que reconheceu as qualidades dele, que ele era um menino esforçado, trabalhador, né? Cheio de qualidades. Acabou que Potifar colocou ele ali como senhor de sua casa
E mais uma vez se desencadeou situações na época com a esposa, né, de Potifar, e ele foi parar em prisão novamente. E da prisão lá ele conheceu dois servos de Faraó que estavam indo para a forca, né, um padeiro e um copeiro. E os dois tiveram sonhos e Deus usou José para revelar o significado dos sonhos dos dois. E assim como foi revelado, assim aconteceu. E ele falou para: "Quando tiveres com o Faraó, lembra-te de mim." Claro que ele não lembrou, gente. Quando a bênção chegou, ele esqueceu. E passaram-se anos, né? A Bíblia não cita exatamente o tempo, porém, anos mais tarde, Deus dá esse sonho que eu acabei de ler aqui para vocês, para Faraó, falando que haveria na terra grande fartura, mas depois dessa grande fartura, haveria uma grande fome. E ele chama todos os seus sábios da época. Nenhum deles consegue entender o que significava aqueles sonhos. Aí, então, o servo que esteve lá preso, né, com José, lembrou, falou: "Eis, meu senhor, que hoje lembro dos meus pecados." Aí ele lembra que lá ele teve um sonho e o homem que estava preso lá revelou para ele, assim como revelou para ele e para o outro, assim aconteceu. O Faraó imediatamente manda chamar José, né? E o resultado da conversa, quando ele finalmente chega diante de Faraó, foi o que eu acabei de ler para vocês, né? Ele revela o significado dos sonhos a Faraó, dá um conselho a Faraó de como que ele deveria fazer para poder se preparar para os dias difíceis que viriam, né? Dá conselho de ele arrumar um homem sábio, um homem muito criterioso, um homem, enfim. E claro que não poderia ser outro homem, né, gente? Tinha que ser José. O Faraó reconhece isso, as suas qualidades, e o nomeia governador do Egito, né? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui para vocês, gente? Deus tem tocado no meu coração de que eu fiquei anos dentro de uma igreja. E eu li esse texto bíblico aqui por diversas vezes, entre outros tantos. E por que eu lá atrás não aprendi, não olhei com os olhos financeiros para isso? Sim, tem a bênção espiritual, a gente vê a história de José, como que ele foi abençoado por Deus, como que Deus tirou ele do cárcere, sabe, da prisão, e o nomeou governador. Ele não nomeou ele pouca coisa, não. Ele falou que depois, somente ele no trono seria maior que José. José era o maior, depois de Faraó, ele governava toda a terra do Egito. E sim, a gente vê a grandeza de Deus, a bênção de Deus na vida desse homem. Mas a gente vê uma sabedoria aqui infinita nesse texto, falando na abundância para se preparar para os momentos difíceis. E eu nunca olhei com esses olhos assim, olhos financeiros. E por que tantos anos na igreja eu lendo esse texto, e certamente muitos que estão aí do outro lado da telinha, estão dentro de uma igreja, e o que muitas religiões acabam infiltrando na nossa mente é que, se rico não entra no reino dos céus, porque Jesus sofreu, eu tenho que sofrer também. Sim, gente, Jesus sofreu por mim, por você. Mas não quer dizer que eu tenho que passar uma vida toda sofrendo, não, porque a minha dor, a minha cruz, ele carregou lá no Calvário. Então, eu posso olhar para os ensinamentos bíblicos, nós podemos olhar para o ensinamento bíblico e trazer isso para nossas vidas. Como que eu não vi isso antes? Como que você não está vendo? Deus está ensinando desde sempre, desde lá atrás. No momento de fartura, no momento da abundância, se prepara para o momento de escassez, porque o mundo ele oscila. Se tu tá ganhando bem hoje, tu tá tendo um salário legal, pensa que amanhã ou depois pode não ser assim. Se prepara, faz a reserva. Ele com a quinta parte, ele alimentou uma nação. Ele salvou uma nação inteira da fome. Porque não foi só o Egito que foi se alimentar dessas atitudes que ele tomou, não. Não foi só o Egito que teve as bênçãos, não. Foi todos os países ao redor, porque a fome foi
para todos. Então vinham pessoas de outros lugares, outros países, outras cidades ao redor buscar alimento. Chegou um ponto que eles não tinham mais dinheiro, eles começaram a trocar bens. Foi quando o Egito se tornou a potência do momento, da época. Porque eles começaram a comprar. Ah, não tem, eu não tenho, eu só tenho esses animais. Trocava por comida. Ah, agora eu só tenho terra, se trocava por comida. E assim o Egito se tornou a maior potência mundial da época, usando um ex-escravo, um menino simples, né, perseguido pelos irmãos. Gente, é uma história, é muito rico isso aqui. E eu tinha que compartilhar com vocês, porque é uma lição. O que nós podemos tirar de lição de tudo isso? A abundância, se você hoje tem um salário legal, reserva. Aqui ele usou a quinta parte. A quinta parte, segundo o ChatGPT, porque segundo o ChatGPT e segundo o Google, porque eu não tinha certeza, a quinta parte se refere a 20%. Então eu fui pesquisar, gente. Vocês sabem que eu sou bem sincera. Eu realmente não sabia. Quinta parte é o quê, né? Aí, de verdade, eu não sabia. Eu fui pesquisar. Segundo o Google, se for mentira, é culpa do Google e do ChatGPT. Google e ChatGPT diz que a quinta parte se refere a 20% de todo o alimento, de toda a produção que eles faziam, de toda a colheita, eles guardavam a quinta parte. E essa quinta parte alimentou uma nação. E a quinta parte do teu salário pode salvar a tua vida, pode salvar a vida da tua família. Eu estou trazendo tudo isso para vocês, gente. Eu fiquei anos dentro da igreja, anos lendo, não só esse texto, mas tantos outros, e anos padecendo, porque a crença limitante de que você tem que ser servo de Deus, você tem que ser sofrido, padecer, ser perseguido. Sim, ele foi perseguido. Sim, ele foi jogado na prisão. Mas ele nunca se rendeu e ele não ficava murmurando. Ele fazia o que ele tinha que fazer com ânimo, como que para o Senhor, para a honra de Deus, e assim ele era abençoado, ao ponto de virar governador de uma nação, ao ponto de ser usado para salvar milhões de vidas da fome. Né? A primeira lição é, na abundância, na fartura, o teu salário próspero hoje, reserva essa quinta parte. Não posso reservar a quinta, reserva ali 10% que seja. Outra lição é a sabedoria que Deus usou ele para administrar tudo. Ele fala para Faraó assim, coloca administradores para reservar a quinta parte de tudo, para administrar, ou seja, ele delegava ali profissionais para fazer essa colheita, essa reserva, e assim a nação não pereceu diante da fome. Eu falo por experiência própria, que eu já tive momentos de abundância e também tive momentos de extrema escassez. Porque a vida ela é assim, ela oscila, ela tem os altos e baixos, acho que todos nós passamos por isso, né? Ele fala, uma das coisas que ele fala, aconselhando a Faraó, olha só, um escravo aconselhando a Faraó. Ele fala assim, estoca tudo que puder, reserva para os momentos que virão. Porque a fome ia ser tão grande que aqueles tempos de fartura ia ser esquecido. Então, eu tinha que trazer esse conteúdo para vocês. Deus tem me tocado de uma forma, mostrando para mim, eu sempre te ensinei isso, você que não estava vendo, seus olhos estavam vendados. Então, gente, vamos abrir os olhos. Muitos que estão do outro lado da telinha são evangélicos ou cristãos, ou seja lá o que for, que está ali na Bíblia, está lendo Bíblia, está dentro de igreja e às vezes não aprende. Está lendo ali. Estou falando de mim, eu fiz isso, foi uma das... Quantas vezes eu li esse texto? Nossa, como que Deus abençoou José, tirou ele de uma situação, né, crítica e botou ele como governador. Mas não olhei para a parte financeira. Ele está aqui falando, na abundância, reserva. Está com teu salário bom hoje? Reserva para o amanhã, que você não sabe como vai ser. Isso chama-se sabedoria. Isso chama-se saber administrar
as tuas finanças. E o que você vai reservando, ele vai acumulando e vai te enriquecer. Você vai sair da extrema pobreza, vai sair da extrema dificuldade de estar sempre ali. Na dificuldade, não saber nem com quem contar. E pede para um e pede para outro. Além de ser humilhante, é triste. E por que seria pecado ou seria errado diante dos olhos do Senhor enriquecer? Se quando você enriquece, você pode abençoar o próximo e isso é agradável aos olhos de Deus? Porque muita gente fala assim, por você. Mas as pessoas não prestam atenção na palavra oração. Se você dividir ela no meio, ela é orar mais ação. Você vai orar pelo irmão, mas você vai ter uma ação. E às vezes, se você está numa situação semelhante ao irmão, você não vai conseguir ajudar ele financeiramente, você vai ficar só na oração. Só em orar. A ação não vai ter. E às vezes a pessoa está realmente necessitada de uma ação, de um pão, sabe? De um arroz com feijão. Então, se você enriquece, você tem essa sabedoria de Deus de guardar uma parte da tua renda e tu vai acumulando, tanto tu vai ser beneficiado, como tu vai poder ajudar quem estiver ao teu redor, tua família, teus vizinhos, aquele que Deus colocar no teu caminho, que Deus sempre põe alguém no nosso caminho que precisa mais do que nós mesmos. Senti no meu coração de Deus trazer uma vez por semana um vídeo trazendo um texto bíblico para a gente debater aqui, ter esse entendimento que a própria Bíblia traz para a gente de riqueza, de abundância, de prosperidade. José era apenas um menino que foi vendido pelos próprios irmãos, foi escravizado durante anos, e Faraó decreta que ele seria, depois dele, o maior da nação. E José alimenta uma nação inteira, porque Deus deu a ele a sabedoria de reservar a quinta parte de toda a colheita, de toda a produção do Egito. Governador do Egito, de escravo a governador. Certamente ele passou fome quando foi escravo, mas ele alimentou milhões de vidas. Ele poderia se tornar ressentido, revoltado com os irmãos, revoltado com a vida, revoltado com Deus, mas não. Ele foi tão simples e fez o que estava ao alcance dele para ele seguir a vida, né? Dentro da prisão que eu vou trabalhar, ele dava o melhor dele. E assim Deus o honrou. E assim Deus pode te honrar também. Tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês meditem naquilo que Deus tem nos ensinado há anos, e às vezes a gente está todo dia com a Bíblia debaixo do braço e não absorve os ensinamentos por completo. Deus está me tocando no meu coração de ajudar vocês a enxergar um pouco além, né? Como Ele tem aberto meus olhos, tirado as escamas da minha vista para ver um pouquinho além. Eu quero compartilhar com vocês para que vocês também possam ver um pouquinho além. Deus quer sempre o melhor para todos nós. Tá bom? Fica a palavra de hoje para vocês. Espero ter agregado no coração de vocês de uma forma profunda. Mas não a minha palavra Marcilene, mas que seja a palavra de Deus tocando no coração de vocês. Amém? Até o próximo vídeo, pessoal.